Boa noite a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui presente, fazendo essa discussão com vocês. É sempre um prazer vir a Natal, enfim, uma cidade que eu gosto muito e tenho amigos. E queria iniciar dizendo que eu vou tratar do tema do proibicionismo, considerando o antes, o durante e o depois, digamos assim. O que seria antes do proibicionismo, o que foi o proibicionismo e o que poderá ser um mundo pós-proibicionista. Porque a gente fala hoje de proibição de drogas como uma coisa natural, como uma coisa que faz parte quase que das regras da sociedade, assim, das regras mais básicas da sociedade, como se isso tivesse sido de períodos muito remotos, ou que fosse comum à maior parte das sociedades humanas. Na verdade, o proibicionismo é um acidente histórico, é um período muito curto de vigência dessa ideia de que algumas substâncias têm que ser proibidas do acesso dos interessados, que vai ser normatizado conforme tratados internacionais há 100 anos, exatamente 100 anos. A gente está agora comemorando o centenário do Tratado de Haia de 1912, que foi o que organizou, enfim, a ordem proibicionista conforme as regras, enfim, do direito internacional, das relações entre os estados, etc. Mas isso, como eu dizia, é um fenômeno bem contemporâneo, que vem do século XX. O que existia antes? Antes do proibicionismo histórico mundial, desencadeado pelos Estados Unidos e outros países do século XX, existiu uma série de sociedades humanas que tiveram acesso a substâncias psicoativas. Essas substâncias, desde a mais remota origem das sociedades humanas, no período pré-histórico, foram consideradas como substâncias de um valor igual ou até superior ao dos alimentos. Porque, além delas nutrirem, muitas delas são alimentos também, enfim, a própria maconha tem uma semente extremamente nutritiva, a semente da papoula, da qual se faz o ópio, também pode ser ingerida, a folha de coca tem também um potencial nutricional muito significativo, mas além delas serem alimentos concretos que nutrem, elas trazem algo além do que os alimentos trazem, que é uma espécie de alteração do estado da alma, digamos assim, é uma alteração da psique. Elas nutrem ou alimentam, portanto, o espírito, além de alimentarem o corpo. E foi na seleção primitiva da flora, na seleção pré-histórica da flora, que a humanidade, por aproximação e erro, conseguiu descobrir quais eram as plantas que tinham essas virtudes. Ao preço, certamente, de muitos mártires pré-históricos que morreram testando venenos para conhecer qual era a dose precisa que podia dar um efeito psicoativo ou alimentar. E isso foi feito como uma espécie de elemento estrutural, fundante, estruturante da própria condição humana, no sentido de a condição humana buscar, um metabolismo com a natureza, amenizar o seu sofrimento e potencializar, aumentar, enfim, as suas fontes de prazer. Então, o que as drogas traziam como o aumento do prazer ou amenização do sofrimento? Em primeiro lugar, a analgesia, pura e simples, que já é, enfim, um dos trunfos mais consideráveis da contribuição histórica das drogas. Diminuir ou até mesmo anular a dor. Hoje em dia que nós temos, enfim, anestésicos cirúrgicos, que é a coisa mais normal do mundo, você, enfim, ter uma dor e tomar uma aspirina ou mesmo um analgésico mais poderoso, a gente esquece de que a maior parte do tempo a humanidade teve como instrumento para amenizar a dor, basicamente os opiáceos, os derivados do ópio e algumas outras plantas, em alguma medida também as substâncias alcoólicas. Uma segunda instância de virtude do uso pré-histórico das plantas é aquela que diz respeito a aumentar a disponibilidade para a atividade, para o trabalho, para a caça, para, enfim, qualquer tipo de concentração mental, que são os excitantes, os estimulantes, que aumentavam, portanto, a acuidade dos sentidos, você via melhor, sentia melhor, enfim, o ambiente, os cheiros, e isso ajudava na caça, numa série de atividades. Então, esses são os dois primeiros grandes polos das drogas. Aqueles que amenizam a dor e, portanto, trazem o consolo, o conforto, o sono, a sedação, enfim, são as substâncias que a gente poderia, no sentido geral, chamar de tranquilizantes, de calmantes, que em inglês eles chamam de downers, ou seja, aquelas que levam para baixo. E depois teriam os uppers, os que levam para cima, que são os que excitam, que aumentam a disponibilidade, que vão desde o café, o chá, o cacau, a efedra, a coca, o
o Ilex paraguaensis, né, que é o chimarrão, a erva mate, o guaraná, uma infinidade de substâncias excitantes. Depois tem um terceiro tipo de substância, que não é apenas uma substância calmante ou excitante, mas é uma substância que produz uma alteração que poderíamos resumir como sendo um estado de intensidade mental e mesmo de êxtase. Êxtase é uma palavra grega, que vem do grego, que significaria estar fora dos sentidos. Então seria como que a ideia de tirar você de você mesmo, algo que romperia a cápsula do ego, que permitia todas as celebrações coletivas numa dimensão quase que do transe estático. Segundo Durkheim, um dos grandes fundadores da sociologia, essas substâncias teriam sido os grandes lubrificantes sociais, que permitiam que a comunidade encontrasse a sua identidade coletiva fora do trabalho, na esfera da festa, na esfera, enfim, da celebração, que até hoje é uma prática humana indissociavelmente associada ao consumo de drogas. Em particular o próprio álcool, né? Por isso a instituição do brinde, etc. Então essas três grandes finalidades, que depois foram resumidas pela psiquiatria moderna como os psicolépticos, psicoanalépticos e psicodislépticos, enfim, seriam os que aumentam o tônus mental, que diminuem o tônus mental ou que alteram o tônus mental. Nas grandes civilizações que se seguiram, enfim, a Revolução Neolítica, que foi a domesticação das plantas e dos animais, essas drogas foram divinizadas de forma equiparável aos grandes alimentos. Então, na tradição clássica grega e latina, a gente vai ter um par de divindades que dizem respeito justamente às substâncias psicoativas e às substâncias alimentares, que vão ser Ceres, ou Deméter grega, Ceres romana, e Dionísio e Baco. Então um é o deus da colheita, que é Deméter, e o outro é o deus da vindima, da colheita das uvas para a preparação do vinho. Mais tarde o próprio cristianismo vai absorver muitas das características dionisíacas, não só a divinização do vinho, mas também certas características como o fato de Dionísio ser um deus que é adorado também na forma infantil, como criança. Então há toda uma herança dionisíaca que em parte o cristianismo absorve. E vai haver uma atitude nas grandes civilizações diante dos riscos dessas substâncias que vai ser uma espécie de modelo ético que vai existir até o proibicionismo. Esse modelo é o modelo daquilo que se chama em grego de sofrosine, que a tradução é temperança, ou moderação, ou equilíbrio. Aquilo que vai ser uma espécie de obsessão da ética socrática e de toda a ética do mundo antigo, inclusive epicurista e tal, que é a ideia do caminho do meio, ou seja, de você não ir para os excessos. Então, diante do álcool, e não só do álcool, de todas as drogas, do ópio, etc., o segredo era saber consumir de uma forma equilibrada. Raras foram as sociedades antigas que pregaram a abstinência, ou seja, um ideal de uma sociedade sem drogas. Esparta, por exemplo, tinha uma tendência militarista muito grande, que inclusive separava as crianças da criação das próprias mães e que tinha uma condenação maior ao uso do vinho. Mas praticamente nenhuma sociedade antiga, nem os persas, nem os judeus, nem os gregos, nem os latinos, etc., tiveram qualquer atitude proibicionista. A ideia deles era: existem substâncias que trazem riscos intrínsecos, sobretudo do excesso, que precisam ser objeto de um uso equilibrado. Então, Platão, no livro das leis, ele dedica os 2 primeiros livros das leis à discussão da embriaguez, como que a embriaguez deve ser gerida socialmente. E ele diz que a embriaguez é um estado útil e necessário para a convivência social. Ele é útil e necessário para o exercício da política, porque o uso do vinho permite aferir o caráter das pessoas. Por isso o famoso provérbio in vino veritas, ou seja, quando a pessoa bebe, ela se revela naquilo que ela realmente é. Então, se ela é uma pessoa, enfim, com tendências agressivas, ela vai poder fazer agressões. Se ela é uma pessoa com tendências, enfim, de descontrole, até mesmo neuromotor, de não conseguir andar direito e ficar caindo, enfim, as pessoas vão saber que ela é incapaz de se conduzir de forma apropriada. Então, Platão diz assim: o vinho serve para a gente conhecer a verdadeira alma das pessoas. Porque aqueles que sabem governar a si mesmos, ou seja, que sabem beber com equilíbrio, voltar para casa sem precisar ser carregado, não dar vexame, enfim, não cometer nenhum desatino, essas pessoas sabem também governar os outros.
Então passa a ser uma prova do caráter do próprio governante o bom beber ou o bem beber. Esse modelo ético vai levar à ideia de que existem virtudes características de cada esfera da alma. E havia 3 grandes esferas no mundo antigo, que era a esfera intelectiva ou cognitiva, sediada no cérebro, que devia ser regida pela virtude da prudência. A esfera do coração, que é afetiva ou emotiva, que devia ser regida pela coragem, andrea, em grego. E havia uma terceira esfera, a da prudência, phronesis. E a terceira, que é essa da sophrosine, é a que diz respeito à esfera apetitiva, ou desejante, ou concupiscível, que é regida pelo fígado e pelo baixo ventre. E que é aquela que nos equipara aos animais, porque é aquela que nos faz ter as mesmas tentações carnais que os animais têm, que são fundamentalmente as tentações da alimentação, do sexo e da alteração psicoativa. Lembremos de passagem que essa busca de alteração psicoativa não é apenas uma condição humana, mas também uma condição animal. Os animais se drogam. Os animais buscam na flora plantas que não apenas os nutrem, mas que lhes alteram o estado, o estado subjetivo. Essa tábua das virtudes ficou conhecida na ética clássica como as virtudes cardeais. Tem uma quarta, que é a justiça, que servia para equilibrar todas elas. Depois o cristianismo vai acrescentar as virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. Então nós tivemos um modelo ético que está teorizado em Platão, em Aristóteles, na Ética Nicômaco, em São Tomás de Aquino, em todos os grandes clássicos do próprio cristianismo, que jamais propugnaram não beber. O que seria, inclusive, contrário à própria história do cristianismo, na medida que o primeiro milagre de Cristo é transformar a água em vinho. Então o vinho ele é idealizado como uma substância útil e necessária, não só como alimento, mas para nos tornar alegres. Isso continua entre os reformadores, ou seja, em Martinho Lutero e em Calvino. Ambos admitem o direito a se beber e o direito a se beber para ficar alegre. Lutero, aliás, era um grande cervejeiro caseiro, ele fabricava a sua própria cerveja em casa, etc. Essa atitude, ela tem, na evolução do cristianismo, uma tendência a começar a discriminar outras populações não europeias em função das drogas que elas consumiam. E essas populações começam a ser, digamos assim, combatidas, porque as sociedades não europeias tinham uma série de usos de drogas ligados a práticas devocionais, a práticas religiosas, que foram vistas como idolatria, particularmente na América. A colonização da América é quase que um combate ao uso idolátrico de cogumelos, cactos, flores, raízes, sementes, folhas, etc., de diversas plantas que traziam efeitos que os europeus consideravam ou mágicos ou demoníacos. Eles às vezes não viam isso como uma esfera da virtude natural da planta, mas achavam que era uma ação propriamente demoníaca. O famoso caso do peyote no México, que era um cacto que os índios consumiam para ter contato com a divindade. Teve até a denominação Teonanacate, que há controvérsia, mas algumas das interpretações dizem que seria como a carne de Deus. Então, quando chega a Eucaristia cristã com a hóstia, esses indígenas vão dizer: a nossa hóstia é muito melhor, porque a gente realmente fala com Deus quando come ela. A hóstia de vocês, Deus não aparece. E aí os cristãos passam a proibir esse uso, devocional dos alucinógenos americanos. Na tradição moderna, vai haver uma intensificação da busca de substâncias que produziam efeitos mentais, e elas vão se constituir como o grande motor da época mercantilista. Podemos dizer que o capitalismo e o mercado mundial nascem pelo tráfico dessas substâncias que eram mais valorizadas e mais apreciadas e de um preço, portanto, maior do que os próprios alimentos. Então são ciclos econômicos históricos que vão, inclusive, levar toda a expansão da Europa, da religião europeia e da colonização do mundo. Vão ser primeiro as especiarias. As especiarias a gente acha hoje que são temperos culinários. Não, elas eram drogas, eram substâncias que eram consumidas por virtudes mágicas que reequilibravam os humores do corpo, reforçando, enfim, o calor. Então elas eram vistas todas como substâncias de propriedades não apenas, enfim, de gosto,
mas essencialmente propriedades médicas. Depois das especiarias, o álcool e o açúcar, que eram produtos de botica, produtos de boticário, ou seja, a própria palavra botica vem da palavra latina para se referir aos depósitos de vinho, que eram as bodegas, e depois vai se referir a um tipo de profissão, de corporação de ofício dos boticários que vendiam as ervas, plantas, etc. E depois, mais tarde, vai ter uma corruptela curiosa no português, que é a palavra botequim, que na verdade hoje em dia é um bar, mas na origem era uma botica. Então, os produtos de botica, que eram sobretudo o açúcar e o álcool destilado, vão passar a ser cada vez mais populares e vão deixar de ser luxos e vão passar a se vulgarizar. Eles eram luxos caríssimos, só acessíveis às cortes, com um preço mais caro do que ouro ou metais preciosos. Mas aos poucos, sobretudo com a colonização da América, a produção de cana vai tornar essa substância uma das drogas mais disponíveis no mundo. Tanto o açúcar como os destilados, tanto de cereais na Europa, como os destilados de cana aqui na América, rumo, Caribe, né, e aguardente aqui. A partir dessa importância econômica dos ciclos das drogas, depois vão vir, enfim, o chá, o café, as substâncias cafeínicas excitantes, que vão se associar ao açúcar, o tabaco, que vai ser de origem americana e vai se tornar uma das drogas mais difundidas no planeta. Todas essas substâncias, elas vão ter uma incorporação, não só à cultura ocidental, mas elas vão ser os mais importantes produtos econômicos da história moderna. Eles são a razão das disputas comerciais entre os estados e das suas rivalidades políticas. Então, a Inglaterra entra em choque com a França de Luís XIV e proíbe a importação do conhaque francês. O Cromwell estabelece os atos da navegação para impedir os barcos holandeses de trazerem produtos que não eram holandeses, como, por exemplo, o conhaque francês ou de outras regiões. Aí eles passam a preferir o gin, que era uma alternativa ao conhaque. Depois fazem o Tratado de Methuen, 1703, que é a base da submissão portuguesa do ponto de vista econômico, né, a atividade inglesa. Enfim, todas essas disputas é pelo controle do comércio do vinho, do comércio do tabaco, do comércio do açúcar, do comércio do café, do comércio do chá, etc. A tal ponto que a base fiscal dos estados, ou seja, a arrecadação de impostos, era predominantemente sobre esses produtos, que fizeram a riqueza e o poder do Estado absolutista moderno, gravando, né, cobrando imposto de vinho, de álcool destilado, de açúcar, de tabaco, de café, e eram os principais produtos da arrecadação, junto com o sal também, que tinha uma grande importância tributária. Chega-se num momento, já no século XIX, em que vai começar uma alteração que vai dar início ao proibicionismo. Essa alteração tem a ver com uma imensa disponibilidade de álcool que ocorre no século XVIII, que está ligado à revolução do álcool destilado. O álcool destilado, o Brodel diz que o 17 é o momento da revolução do álcool e o 18 é o momento da sua popularização. O álcool destilado ele tem uma importância econômica, que é o fato de que ele permite a cristalização do valor do principal produto agrícola de uma forma não perecível. Ou seja, você colhia o trigo, ou colhia o centeio, ou mesmo o arroz na Ásia, ou o milho aqui na América, e você tinha que usá-lo num certo tempo, porque a estocagem desses produtos enfim, perecível, etc. Se você transforma eles em álcool destilado, você eterniza o valor deles, porque o álcool destilado enfim, quase imperecível. Ele pode ficar guardado, se bem acondicionado, longo tempo. Então, eles começaram a pegar o resultado da produção agrícola que não era consumida e transformavam em álcool destilado. Isso vai ocorrer sobretudo com o milho nos Estados Unidos, levando a uma verdadeira epidemia alcoólica no início do século XIX em particular. Na Inglaterra também, com o gin, né, feito de cereais. E por exemplo, os Estados Unidos bebiam no início do século XIX uma média de 20 litros per capita anual. Hoje em dia é menos de 1 litro de destilado. Então se tomava 20 vezes mais álcool destilado. Se tomava, enfim, literalmente desde o café da manhã. Nós chamamos de café da manhã, que é uma droga excitante. O café da manhã tradicional de toda a Idade Média da época moderna, na Europa germânica e anglo-saxônica, era cerveja. A cerveja era um alimento, era uma sopa de cerveja com um teor alcoólico, enfim, pequeno, mas suficiente para algum efeito, e que todo mundo, inclusive as crianças, partilhavam. Qual é a grande mudança no XIX? É que surge um ramo do cristianismo, que é o metodismo,
que vai ser fundado por John Wesley na Inglaterra, e depois vai ser muito influente nos Estados Unidos, que passa a defender o fim do álcool, a erradicação, a abolição, o extermínio, a aniquilação do consumo alcoólico. O consumo alcoólico é o demônio, tem que desaparecer da face da terra. Para eles, a palavra temperança passa a significar não o consumo moderado e equilibrado, mas o não consumo, ou seja, a abstinência. Então, o meu último livro chama-se Bebida, Abstinência e Temperança, na época antiga e moderna. E eu tento justamente analisar nesse livro, que saiu pela editora Senac de São Paulo, como que as atitudes diante do beber foram evoluindo nesse sentido. Né? Lá, enfim, está muito mais detalhado, isso que eu estou tentando hoje aqui concentrar para vocês em meia hora, um pouco mais. Há um outro vetor do proibicionismo, que não é apenas esse puritanismo religioso protestante que é abstinente, que coloca como ideal de sociedade a abstinência total. O outro vetor é o controle da população e, sobretudo, o controle da mão de obra por parte da sociedade industrial. A sociedade industrial incorpora uma série de drogas que são combustíveis da Revolução Industrial. O tabaco, o chá e, particularmente, o café nas regiões, enfim, mais latinas, o chá nas regiões mais ao norte. Se pegar as obras de Marx e Engels, tem várias passagens que eles mostram como o chá era parte da dieta do proletariado britânico na época da Revolução Industrial, porque ajudava a manter, enfim, a vigília, um excitante e tal. Então essas drogas foram consideradas úteis e incorporadas à nossa cultura. As drogas alucinógenas, e particularmente a maconha, que tinha uma origem árabe no mundo europeu, depois aqui na América vai ser uma origem, enfim, de influência do seu uso psicoativo africana, no mundo norte-americano de influência mexicana, a maconha já vai ser vista como uma substância que não ajuda o desempenho laboral, porque, enfim, é mais um relaxante, está mais para um leve alucinógeno com efeitos mais calmantes do que propriamente excitantes. Embora também é importante sempre dizer que essas definições de efeito, elas nunca são absolutas, porque a farmacologia é uma ciência que não tem uma objetividade estrita. Nenhuma droga tem um efeito padrão X que vai ser sempre o mesmo, independente de qualquer condição contextual. A droga é, antes de tudo, a combinação de uma substância com um indivíduo que tem idiosincrasias. Então tem indivíduos que podem ter efeitos paradoxais, ou seja, a droga faz o efeito contrário ao que faz da maioria. E depois o cenário, né, o contexto, que é talvez o mais importante. Uma coisa é você tomar, enfim, álcool numa celebração, outra coisa é tomar álcool porque você está sozinho querendo, enfim, afogar as suas dores. Então o contexto é, acima de tudo, o determinante. Mas na história do controle da população e, sobretudo, da mão de obra, vai emergir o chamado Fordismo. O Fordismo, ele é uma técnica de gestão, uma técnica de gerência do trabalho. Hoje em dia já está superada pelo toyotismo, né? Mas o Fordismo, no início da produção em série da Revolução Industrial, ele vai ser uma grande máquina de controle da população operária, não só no momento do trabalho, mas na esfera do lazer. Então vai ser puritano sexualmente, porque, enfim, atividades sexuais podem levar a perturbar o desempenho laboral, a pessoa pode dormir tarde, ou pode, enfim, ter relações não maritais que vão... E as atividades de lazer alcoólico também. Então o Ford foi um dos grandes defensores do proibicionismo do álcool nos Estados Unidos com a lei seca, que vai ser implementada em 1919 e vai durar até 1933. E que é um dos laboratórios mais radicais de tentativa de uma política abstencionista, de abstinência compulsória. Tem um terceiro vetor, que é o vetor do controle colonial de matérias-primas que antes eram de uso tradicional e que vão ser substituídas por patentes da indústria farmacêutica. Então o controle do ópio na China vai ter muito a ver com isso. Depois o controle de uma série de outras drogas que vão tendo equivalentes, em particular no final do 19 e início do 20, que vão ter equivalentes, enfim, mais puros na forma de princípios ativos isolados em laboratório, vai levar também a um combate contra os usos das formas, enfim, vegetais desses produtos. Bom, finalmente, chegamos na época contemporânea numa situação na qual, a partir da lei seca, os Estados Unidos se torna o grande promotor
de uma ordem internacional que vai ser constituída com esses tratados que eu mencionei, de 12, que inaugura tudo, depois o de 61, que é a Convenção Única, que vai ser, enfim, reformada pelo Nixon nos anos 70, e que é revista de tanto em tanto pela ONU. Esses tratados estabelecem um objetivo que é a erradicação, como os metodistas queriam em relação ao álcool, mas hoje com 3 plantas, que são as 3 plantas de civilização mais importantes, respectivamente da Ásia, da América e a outra de difusão global. Enfim, a da Ásia é sobretudo a papoula, os derivados do ópio. A americana é a coca. E a de difusão global é a cannabis, a maconha. Essas 3 plantas, segundo a lei internacional, têm que ser exterminadas. Elas é quase que uma questão até de ecocídio, podemos chamar assim, ou seja, são espécies que poderiam existir num jardim botânico, num laboratório, mas que teriam que ser proibidas do acesso à população. Obviamente esse objetivo ele é não só irrealizável, materialmente irrealizável, mas ele é indesejável, porque se ele viesse a se realizar, teria que ser um Estado totalitário, com condições, enfim, de controle da vida íntima das pessoas absoluto. Diga-se de passagem que o nazismo tentou isso. O nazismo tinha traços proibicionistas muito acentuados, porque eles consideravam que as drogas eram venenos raciais, que afetavam a herança genética, enfim, da raça pura, que era, enfim, a raça ariana, segundo eles. Então o Hitler era abstêmio, não bebia álcool, era antitabagista e era vegetariano. E considerava que esse era o ideal de saúde que tinha que ser transmitido à descendência, enfim, do povo alemão. Bom, a partir do século XX, esse modelo proibicionista construiu, com a proibição do álcool, um fenômeno singular, que foi criar um produto de altíssima demanda na sociedade, que tinha que passar a circular não mais à luz do dia. Ou seja, esse produto continuou tendo a demanda. Quem gostava de beber cerveja, ou uísque, ou vinho, continuou gostando. Então, como que ele obteve? No mercado clandestino. Então, o proibicionismo ele inaugura o mercado clandestino. E o mercado clandestino, de forma, digamos assim, altamente mais bem remunerada do que seria no mercado legal. O preço do álcool, obviamente, com a proibição, subiu muito, porque era mais difícil de ser obtido e tinha riscos intrínsecos. Quem era capaz de explorar o tráfico do álcool? Apenas os grupos que podiam assumir o custo do risco. E que eram grupos que impunham a sua busca, enfim, de rentabilidade, até de monopólio, não por meio de concorrência leal ou de, enfim, de honestidade comercial, mas por meio de coerção e violência, enfim, a famosa máfia de Chicago, que é o resultado direto da proibição. Essa situação é muito semelhante à que a gente vive hoje. Proibição de um produto que milhões de pessoas consomem, máfias lucrando milhões pelas condições da proibição, e um suposto discurso oficial de que tudo é em prol da saúde pública. Bom, esse movimento todo, ele levou ao colapso da lei seca, sobretudo a partir de um outro fenômeno que é análogo ao que a gente está vivendo hoje, que explica o porquê que o proibicionismo está entrando em crise, que foi a crise de 29. A primeira grande crise do capitalismo vai fazer com que o Estado entre num déficit fiscal brutal. O Estado não arrecadava mais, tinha gastos e precisava achar dinheiro em algum lugar. Então aí, bom, legalize-se uma das substâncias de maior demanda na sociedade, que era o álcool, cobre-se um imposto acentuado, e foi isso que aconteceu. O álcool voltou em 1933, depois que os democratas ganham a eleição, né, os republicanos que tinham sido os agentes da proibição perdem, vem o Roosevelt com o New Deal e propõe não só um novo pacto sindical, uma série de medidas para fazer frente à recessão, mas também reintroduz o comércio, enfim, do álcool em geral. Isso foi também motivo de uma série de mobilizações sociais. O fim da lei seca foi resultado de passeatas imensas. Tem uma famosa em Detroit, que era a capital operária norte-americana, com 50 mil operários gritando: nós queremos cerveja. Havia também uma espécie de perfil que separava as populações mais de cidades pequenas e aldeias e as populações, enfim, rurais, etc., que eram a favor da proibição, das populações urbanas que continuavam querendo consumir álcool. E também tinha um divisor religioso, porque os protestantes, não todos, mas uma parte dos protestantes era a favor da proibição, mas os católicos e os judeus e, obviamente, os ateus, não. Então, esses fizeram pressão para o fim da lei seca. Bom, a lei seca acaba. Junto com a lei seca se construiu não só a máquina
do tráfico, mas a máquina da repressão ao tráfico, que era um departamento específico do FBI, dirigido por um cara famoso chamado Harry Anslinger, que era o czar antidrogas desde aquela época. O que ia se fazer com essa imensa máquina policial, jurídica, administrativa, burocrática, que tinha milhares de funcionários, uma verba enorme dedicada a perseguir o álcool? Bom, ela tinha que perseguir alguma outra coisa. Então criam-se novas proibições que vêm preencher o vazio da legalização do álcool. Então, em 1936, a maconha é proibida nos Estados Unidos. Começa a haver uma estigmatização dessas plantas como sendo plantas de origem estrangeira, alienígena. E aí há uma xenofobia anti-maconha, que era vista como um traço típico dos mexicanos, daí a palavra marihuana, né? Já vinha da canção das tropas do Pancho Villa na Revolução Mexicana, que cantavam la cucaracha já não foi caminhar porque não tinha marihuana que fumar. Então havia toda uma tradição mexicana de uso de maconha e os Estados Unidos começam a estigmatizar isso. Depois, o ópio era tradicional dos chineses e a coca é atribuída, na forma da cocaína pura, aos negros que consumiam em Nova Orleans, no jazz, etc. Então começa a haver uma perseguição de novas plantas no lugar do álcool. E o álcool e o tabaco são assimilados e controlados pela indústria, enfim, como são até hoje. Eu vou falar mais uma referência só sobre o proibicionismo para passar agora para a situação, enfim, atual do movimento antiproibicionista e do futuro para ir em direção à conclusão. Tem um autor alemão que eu tenho lido com muito interesse, que se chama Christoph Turck, T-U-R-C-K-I. Ele tem 2 livros traduzidos ao português, um chama-se Filosofia do Sonho e o outro chama-se Sociedade Excitada, uma filosofia da sensação. Ele vai dizer que o que existe com o capitalismo moderno, industrial, é uma hiperaceleração das sociedades humanas. Uma hiperaceleração em todos os sentidos, dos transportes, aceleração, enfim, da produção e aceleração da cultura. Os excitantes passam a ser indispensáveis como combustível dessa sociedade hiperexcitada. Por isso o café se torna um emblema dessa sociedade, é a droga da revolução burguesa. É a droga, enfim, não só no sentido dos seus efeitos, mas também no sentido do seu local de uso social. Os cafés são os locais da conspiração burguesa contra a aristocracia. Diga-se de passagem que a aristocracia tinha por hábito tomar chocolate e não gostava de café nem de chá, que era vista como uma droga do povo. E eles preferiam o chocolate, que era o grande emblema aristocrático, enfim, do período moderno. Então, a adoção na Revolução Industrial desses excitantes vai ser uma contrapartida também ao álcool. Quer dizer, os operários tomarem gin faz com que eles fiquem embriagados, percam horas de trabalho, faltem ao serviço, ou tenham acidentes, ou não façam o serviço direito, enquanto que o café ou o chá não, dão até um desempenho melhor. Não só para os operários, como para os soldados. Porque os soldados ao exército vai ser um dos grandes vetores da distribuição, enfim, da difusão das drogas modernas. Por exemplo, o cigarro. O cigarro se incorpora à ração dos soldados. Passa a ser indispensável nas trincheiras. Tem um famoso general que disse que poderia faltar alimento, mas se faltar cigarro, os soldados não combatem. Porque era mais importante esse consolo, não só enfim, da tensão e da ansiedade, mas sobretudo do tédio, em que os soldados eram submetidos nas trincheiras, desde a Guerra de Secessão Americana, da Guerra da Crimeia, da Primeira Guerra Mundial, etc. Eu me lembrava até da apresentação do Daniel hoje à tarde, que ele discutia a questão das maricas, né, da forma de se fumar, e dizia que o fumo na forma do cigarro industrializado tem uma espécie de pendor, assim, de levar a uma compulsividade pela facilidade de você poder consumi-lo rapidamente. Quando você tinha que enrolar o seu cigarro, já havia um dispêndio de tempo que não era só um tempo, digamos assim, era um tempo quase que ritualizado também, porque, enfim, era toda uma lentidão do preparo, da degustação, aquela coisa do pito, do sujeito que faz um fumo de corda, que não tem a mesma dinâmica, digamos assim, de compulsividade do sujeito que fuma 20 cigarros por dia, ou até mais, 30, 40, 60 cigarros por dia. Tem gente que fuma 3 maços de cigarro por dia. Isso tudo está ligado ao desenvolvimento de uma patente industrial, que é um sujeito ligado à família Duke, que depois vai financiar uma das maiores universidades norte-americanas, a Duke University, tem o seu nome por causa da família que se tornou milionária pela invenção do cigarro, da máquina de enrolar cigarro industrial. Né? Bom, esse processo todo da Revolução Industrial, ele vai servir
para excluir drogas estrangeiras do mundo ocidental, drogas ligadas a práticas devocionais e drogas que não são úteis para o desempenho laboral ou para o desempenho dos soldados. No final do século XX, esse modelo começa a entrar em colapso por um questionamento sistemático dos movimentos que se opõem à própria dinâmica da sociedade ocidental, enfim, que era uma sociedade belicosa, militarista, capitalista, consumista e alcoolista e tabagista. Então começa a surgir uma oposição ideológica, sobretudo nos Estados Unidos, na época do movimento de juventude dos anos 60, que diz, olha, o álcool que vocês consomem e o tabaco é não só, do ponto de vista da saúde pública, muito pior, como ele tem efeitos que são efeitos indesejáveis, ou de aumentar a excitação, ou, no caso do álcool, de levar a um entorpecimento dos sentidos. Se a gente for falar de entorpecentes, o álcool literalmente é um dos maiores entorpecentes, dá torpor. Falar entorpecentes ou narcóticos, por exemplo, para cocaína é ridículo, porque a cocaína é um excitante, o café também não é um entorpecente. Então, o entorpecente por excelência é o álcool, que tem esse efeito de ir literalmente anestesiando o indivíduo até o coma alcoólico, né, ou até a morte. Então começa a haver uma oposição que vai se traduzir em particular no movimento psicodélico. O movimento psicodélico surge da relação entre um dos maiores escritores do século XX, que é o Aldous Huxley, que escreveu As Portas da Percepção, enfim, O Admirável Mundo Novo, uma série de outros, é um escritor, enfim, muito prolixo, e um psiquiatra canadense que se chamava Humphrey Osmond, que vai trabalhar no Canadá porque ele entrou em desgraça na Inglaterra, porque ele propôs como parte da formação assim, acadêmica dos psiquiatras que eles tomassem alucinógenos como parte do currículo. Assim, é impossível um psiquiatra enfim, querer conhecer a mente humana e sobretudo as formas, digamos assim, perturbadas da mente humana, se ele não experimentar em si mesmo, subjetivamente, os estados de consciência alterados que de alguma medida pode levá-lo a compreender melhor, por exemplo, o quadro de um psicótico. Havia inclusive a ideia, que é falsa, mas que estava muito presente naquela época, de que os alucinógenos eram psicotomiméticos, ou seja, eles mimetizavam a psicose, produziam uma psicose de curto prazo. Aí esse psiquiatra foi praticamente excluído da Inglaterra e foi para o Canadá. E lá ele continua a pesquisar, sobretudo a mescalina, que é o alucinógeno do cacto peyote, e vai se associar com o Aldous Huxley. O Huxley vai ter uma visão profundamente epifânica, ou seja, de uma espécie de revelação com o uso da mescalina e do LSD, que vai levá-lo a propor um termo que ele cria, né, um neologismo, que é psicodélico, ou seja, aquilo que manifesta o espírito. E aí ele escreve uma série de livros, porque ele já tinha proposto no Admirável Mundo Novo que as drogas podiam ser usadas pelos estados, pelos governos, como uma forma de controle político, neutralizando o potencial de rebelião. É o papel do Soma no livro Admirável Mundo Novo. Com a experiência psicodélica, ele revê isso, escreve um outro livro chamado A Ilha, em que ele vai dizer que podia haver um uso, na verdade, libertador, emancipador, das condições, sobretudo, digamos assim, do cárcere do próprio ego. Do cárcere do próprio ego limitado, que não é capaz, enfim, de ter uma visão mais abrangente da natureza, uma visão mais cósmica, uma visão que, nas palavras do Freud, seria quase que um sentimento oceânico, que seria facultado não só pelas drogas, mas por uma série de outras práticas humanas, por exemplo, as práticas do transe religioso, mas também as práticas sexuais, porque o orgasmo também seria um estado quase alucinatório que permitiria essa saída de si mesmo e uma espécie de fusão com o outro, enfim, num âmbito de consciência alterada. Esse movimento psicodélico teve duas grandes alas, digamos assim. Teve uma ala que era elitista e uma outra ala que era proselitista. A ala proselitista era a ala que queria distribuir para todo mundo, que queria fazer uma espécie de evangelho psicodélico e anunciar a boa nova, evangelho significa boa nova, né, para todos. E esses grupos começaram a dar LSD para multidões. Teve um famoso grupo ligado ao Ken Kesey, que é um escritor que depois fez aquele livro que virou um filme e tal, sobre o cara que é internado no hospício, não me lembro agora o nome, que tinha um ônibus que ele ficava percorrendo os Estados Unidos fazendo shows e distribuindo no ponche LSD assim amplamente. Nos movimentos também do Flower Power em São Francisco,
com os grupos de rock e os movimentos de oposição ao Vietnã, também passou a ser muito comum o uso coletivo de LSD em grandes manifestações de massa, etc. Depois tinha um outro grupo, uma outra vertente, digamos assim, que estava ligado, inclusive, ao químico suíço que desenvolveu o LSD, que é o Albert Hofmann, que diziam que essas substâncias são apenas para aqueles que têm condições de absorvê-las. Ou seja, pessoas muito bem treinadas, que sejam, em geral, enfim, advertidas dos seus riscos e que tenham um processo de iniciação muito controlado. E não é para o povo em geral. Eles viam isso como uma espécie de néctar, enfim, acessível apenas a uma elite da sociedade, uma elite filosófica, uma elite artística ou até mesmo uma elite política e científica. Isso que vai levar a que o LSD seja objeto de interesse de uma série de setores do establishment mundial. O presidente Kennedy, por exemplo, consumia LSD. O Robert Kennedy, que é o irmão dele, que também vai ser assassinado, quando o Senado norte-americano resolve proibir o LSD em 1966, ele vai depor no Senado e dizer, mas ora, minha mulher usa essa droga com excelentes resultados, por indicação do seu médico, por que vocês estão querendo proibi-la? Então o LSD era de uso disseminado nas elites, generais norte-americanos usavam, etc. O movimento político que defendia o uso do LSD, ele também tinha elementos, digamos assim, proselitistas exagerados, que era a distribuição indiscriminada, que vai causar uma série de bad trips, ou seja, de viagens de pessoas que se sentem confusas, perdidas e inclusive podem provocar acidentes, porque no efeito de LSD a pessoa não consegue nem atravessar uma rua com segurança. E se a pessoa não for avisada disso, ela podia, obviamente, sofrer todo tipo de acidentes. Mas havia uma espécie de noção geral de que o efeito dos psicodélicos, assim como o da maconha, era um efeito positivo. Era um efeito que podia ter riscos, mas que no geral era positivo. Vai começar uma imensa campanha publicitária que vai se apoiar em alguns incidentes, em particular um assassinato ritual maluco de um sujeito chamado Charles Manson, que matou a mulher do Roman Polanski, o cineasta, que era Sharon Tate, e era uma seita que usava LSD. Então esse fato vai levar toda uma campanha dizendo que o LSD poderia levar, enfim, a atos de violência, etc. O que vai, inclusive, causar um pânico muito grande, e pessoas que até então não tinham tido problemas vão passar a ter. Porque uma das coisas que mais cria o efeito das drogas é a expectativa que você tem em relação a elas. Algo que na indústria farmacêutica é o critério de mensuração da eficácia das drogas, que é o famoso teste contra placebo. Você saber se uma droga funciona, você dá para um grupo de pessoas e para um outro grupo idêntico, sem ninguém saber qual é qual, você dá algo inerte, algo que não tem efeito nenhum, que é o placebo. E em geral, as pessoas que têm algum mal concreto, seja psíquico, seja fisiológico, melhoram com o placebo. O simples fato de você dizer que ela vai tomar algo que pode ser bom para ela já faz com que haja uma imensa energia positiva, que é a mesma energia positiva que explica a ação eficaz de boa parte das terapias religiosas e de boa parte dos chamados milagres, né? Hoje em dia tem igrejas como a Igreja Mundial do Reino de Deus, que diz o Valdemiro, que fica na televisão o tempo todo mostrando pessoas desenganadas com câncer lá, com provas médicas, e dizem que a igreja o salvou, é uma igreja na cura, essencialmente. O único santo brasileiro, aliás, canonizado pela Igreja Católica, que é o Frei Galvão, também tem por prática dar pílulas do Frei Galvão, que são pequenos papeizinhos com a oração que as pessoas engolem e se sentem muito bem depois. Nós já tivemos no Brasil o Arigó, que era um grande cirurgião mediúnico que fazia a extração de tumores ou até a operação de catarata com facas, enfim, de cozinha. E isso tudo tinha um efeito positivo, em grande parte porque aquilo que as pessoas acham que vai lhes fazer bem, lhes faz bem. É o efeito placebo. E aquilo que elas acham que vai lhes fazer mal, lhes faz mal. É o chamado efeito nocebo. Que é algo em que, certa medida, explica a distinção entre duas formas da mesma droga, na qual uma é profundamente enfim, vista como destrutiva e a outra tem um uso glamourizado nas elites. Eu me refiro à cocaína. Se você fuma crack, em geral você tem uma expectativa de um efeito desagregador, destrutivo, etc. E é, em geral, uma pessoa pobre, que é uma forma acessível para os pobres da cocaína. Os ricos que consomem cocaína nos ambientes mais diversos e glamourizados, em que ela serve para dar um efeito, enfim, de desempenho em
profissões que exigem isso, como operadores no mercado financeiro ou ambientes da moda ou da mídia, você precisa fechar uma edição de um jornal de madrugada, etc. A cocaína é usada sem ninguém ver riscos, enfim, intrínsecos de uma adicção destrutiva. Claro, tem muita gente que cheirando cocaína também vai entrar no quadro aditivo, mas é que nem o álcool. É da esfera dos 10 a 12%. Isso é medido internacionalmente. 12% das pessoas que tomam álcool têm a propensão de se tornarem consumidores crônicos, portanto dependentes, e terem aí efeitos tanto comportamentais como fisiológicos muito destrutivos. Mas no geral, os 88% que consomem o álcool sem problemas, fazem isso sem se tornarem dependentes. Então tem um grande estudo antropológico, por exemplo, da Mary Douglas e do Dwight Heath, que se chama Constructive Drinking, que eles vão mostrar nas mais diferentes sociedades como o uso do álcool é integrador, construtivo, como eles dizem. É claro que tem um percentual dos 12, 15, 10% que pode se tornar objeto de um uso problemático. Bom, o movimento que vai questionar essa ordem das drogas, ele sobretudo vai tomar uma dimensão muito significativa nos últimos anos agora. Ele está ligado a dois elementos que eu acho que são fundamentais da gente levar em consideração. Um deles é o movimento social. É a mobilização daqueles que são diretamente interessados no tema, que são as vítimas da repressão, que vão começar a reivindicar o seu lugar ao sol, o seu direito de cidadania, e mostrar que ser um consumidor de drogas ilícitas não é sinônimo de ser um criminoso, de ser uma pessoa irresponsável, ser uma pessoa, enfim, com qualquer característica negativa por si mesma. Ao contrário, existem milhares, milhões de consumidores de drogas ilícitas que fizeram um bom uso dessas drogas. Se a gente falar apenas no âmbito estético, enfim, boa parte da produção artística contemporânea é ligada à experiência das drogas. Os maiores artistas brasileiros são maconheiros, por esse critério. Gilberto Gil foi preso em Florianópolis por fumar um baseado, Rita Lee foi presa, enfim, João Gilberto. Se a gente ficar no campo, por exemplo, da produção intelectual, Gilberto Freire fumou maconha. Sérgio Buarque de Holanda era maconheiro. Um documentário sobre ele que o Nelson Pereira dos Santos fez, em que a filha dá o depoimento de que ele guardava vários cigarros e gostava até de se exibir para todos os visitantes, fumando cigarros e convidando as pessoas para fumarem. O filho dele, Chico Buarque, é um maconheiro. Fez uma música muito interessante, inclusive, dizendo que droga devia se vender na farmácia, na drogaria, né, e tal. Então, por que a droga tem esse uso positivo? Ninguém vai dizer que fez mal para esses artistas terem se inspirado, eventualmente, num consumo de maconha ou de outras substâncias. Se a gente pegar no âmbito internacional, tem uma lista enorme de prêmios Nobel que fizeram uso de drogas e que consideraram esse uso indispensável para suas reflexões científicas. Francis Crick, por exemplo, um dos grandes descobridores do anel do DNA, talvez o maior biólogo do século XX, que ele descobriu o anel do DNA durante uma viagem de ácido. Carl Sagan, os maiores astrônomos e astrofísico, o cara que elaborou a placa que foi na primeira nave que saiu do sistema solar, né, para poder ter contato eventual com uma inteligência extraterrestre, era também consumidor de maconha. Stephen Jay Gould, para falar de outro biólogo. Enfim, a lista é enorme. A gente poderia aqui falar de vários usos positivos de maconha ou de outras drogas. Então, por que fica o estigma de que essas substâncias são extremamente perigosas, que podem levar, enfim, à destruição do indivíduo, ao vício? Na verdade, por uma inversão da própria evidência científica. Porque as substâncias que têm o maior risco intrínseco são, em grande parte, substâncias lícitas. O álcool é 80% de todos os problemas de pronto atendimento, é a substância que traz o maior número de acidentes de automóvel, de violência doméstica, etc. No entanto, o álcool é visto como o emblema da felicidade. Enfim, é a substância que vai, enfim, financiar a Copa, que vai financiar qualquer show de música, etc. É o emblema de um maior herói nacional do esporte que vai lá dizer que aquela cerveja é, enfim, o ideal de felicidade. Nem sequer a publicidade de cerveja se proíbe, e já houve projetos nesse sentido. O tabaco é, segundo a OMS, a maior causa-mortes da humanidade. Mata 5 milhões de pessoas por ano, dá meio bilhão na história do século XX. É mais do que todas as guerras e epidemias juntas. A maior causa de morbidade da humanidade, o tabaco.
Então, o ideal é que as pessoas fumem menos. O tabaco é uma droga que tem realmente nocividade intrínseca por causar câncer e outros problemas, que é enorme. Mas a gente vai querer uma sociedade em que o tabaco seja proibido, literalmente criminalizado. O sujeito que for fumar um cigarro vai ser considerado um criminoso e colocado numa prisão para poder, enfim, pagar uma pena de anos pelo fato de que ele está atrapalhando a sua própria saúde. Se a gente usar esse critério em relação aos alimentos, talvez fique mais evidente como é completamente falaciosa a tese de que a proibição das drogas serve para a saúde pública. Hoje também é consenso internacional da própria OMS que o maior problema de saúde das sociedades desenvolvidas é ligado a padrões dietéticos inadequados, ou seja, consumo excessivo de alimentos e em particular de algum tipo de alimento que são o açúcar e as gorduras animais. Isso provoca obesidade, que já atinge metade da população dos países ricos, provoca diabetes, provoca problemas cardiovasculares, a maior parte dos infartos é causado por padrões dietéticos inadequados. Então você poderia dizer que, bom, um sujeito que se alimenta de forma inadequada está causando um custo para a sociedade, porque depois ele vai ter que ser hospitalizado num hospital com diabetes, enfim, males cardiovasculares, etc. Mas não ocorre a ninguém tratar assim os diabéticos, os obesos ou as pessoas que têm excesso de colesterol. Ninguém vai dizer, não, você é um viciado em gordura, um viciado em açúcar, e quem te vende isso é um traficante, e a única forma de a gente amenizar isso é botar na cadeia os que fazem excessos alimentares. Então, se isso não ocorre com os alimentos, por que tem que ocorrer com as drogas? As drogas são produtos da ingestão humana muito similares aos alimentos. Como eu disse, muitas delas são alimentos também, que são consumidas, inclusive, para funções também nutricionais. A folha de coca é mascada dessa forma. A maconha tem uso culinário, vai ser, inclusive, uma das oficinas aqui, que é também muito tradicional. Então, eu acho que o vetor dos movimentos sociais explica o questionamento dessa esquizofrenia institucional que faz de certas drogas objeto de uma perseguição demonizante e de outras o emblema da felicidade, da alegria e dos bons lucros das empresas que os vendem, né? É o caso da indústria do álcool e do tabaco. O Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo. A substância mais venenosa do planeta, a droga mais perigosa, nós somos os maiores. Ela é tão importante que ela está inscrita nos símbolos pátrios. O brasão, que já era do Império, e quando se tornou república manteve, tem lá o ramo frutificado do café e o ramo florido do tabaco. Uma vez o senador Jefferson Pérez, né, do Amazonas, propôs mudar o tabaco pelo guaraná. Foi um motivo de piada, todo mundo no Congresso riu dele, como alterar os símbolos nacionais. Bom, nós temos no símbolo nacional uma droga que foi uma importante, e continua sendo um importante produto da nossa economia, que é essa droga com tantos problemas. No entanto, ninguém fala de proibir o tabaco. Controlar sim, regulamentar, que ninguém consuma tabaco no local fechado. Se alguém acender um cigarro aqui, vai ser, enfim, não só deseducado e deselegante, como é realmente uma atitude meio antissocial, porque vai obrigar os que não fumam a estarem à mercê dessa fumaça, como estavam até recentemente. O tabaco colonizava tudo. Bom, a outra coisa que vai ocorrer em relação ao proibicionismo muito recentemente é uma alteração desse paradigma no âmbito das classes dominantes. De 2 anos para cá, vários ex-presidentes começaram a dizer que mudaram de opinião. E que tudo que eles fizeram quando estavam no governo foi um erro. Que tem que se mudar totalmente a política que eles vinham executando. Isso não apenas o Fernando Henrique no Brasil, como o Ernesto Zedillo no México, o César Gaviria na Colômbia, e presidentes em exercício, como o da Guatemala, o do Uruguai, até mesmo o da própria Colômbia, o Santos, estão dizendo que tem que se legalizar as drogas, porque os resultados da sua proibição estão sendo muito mais maléficos do que os eventuais efeitos nocivos que elas possam ter. Ninguém nunca morreu de maconha, é uma substância que não tem letalidade, mas milhares de pessoas morreram de balas trocadas na guerra contra as drogas pelo controle de pontos de venda de maconha ou pela repressão desses pontos de venda. Então começou a haver uma revisão do paradigma que levou à constituição de um movimento internacional que incorporou figuras como George Shultz, ex-secretário de Estado norte-americano, Paul Volcker, ex-presidente do Banco Central norte-americano, George Soros, que é um dos maiores especuladores financeiros do mundo, e esses setores todos estão se opondo à política proibicionista.
Então aqui eu queria ir mais ou menos em direção ao término dessa apresentação para a gente abrir o debate, porque existe hoje um grande desafio que é apresentar uma alternativa. Qual é a alternativa? Há uma alternativa que está sendo baralhada por propostas de revisão do Código Penal ou mesmo de revisão da legislação, que é o projeto do Viva Rio, que querem diferenciar o traficante do usuário. Quer dizer, o traficante tem que ser criminalizado e o usuário não. Tem que se estabelecer então uma quantia fixa para isso. Eu acho que essa proposta é muito moderada demais. Ela é, na verdade, uma proposta que mantém a hipocrisia. Porque mesmo que você estabeleça 10 dias de consumo como o suficiente para alguém poder portar, e depois de 10 dias, a cada 10 dias ele tem que ir num lugar clandestino obter essa substância de um traficante. O projeto, inclusive, que está em discussão, mantém a criminalização da cessão para o uso gratuito. Significa que alguém que passa um cigarro de maconha para uma outra pessoa vai ser punido como se fosse um traficante. Como já é na legislação atual, na qual a cessão para o uso gratuito é equiparada ao tráfico. Então eu acho que a gente tem que avançar mais, a gente tem que avançar para um modelo de legalização plena. Legalização plena não significa acessibilidade indiscriminada. O tabaco e o álcool são legalizados, mas é uma legalização plena, mas com regras. Essas regras foram estabelecidas por uma iniciativa de um grupo holandês, o Transform Drugs, que podem ser reduzidas a 4 instâncias. Existem drogas que são totalmente liberadas, de acesso indiscriminado a qualquer indivíduo, inclusive criança. Por exemplo, o café. As substâncias cafeínicas são dessa natureza. Não é indicado dar café para criança. Não é indicado. Mas se alguém der, não vai ser punido. Não é crime dar café para criança. Então, há um tipo de droga dessa natureza, que não tem nenhum tipo de controle. Depois tem um segundo tipo de droga que tem um controle da idade, maior de idade. Cerveja ou tabaco. Você pode consumir desde que você seja maior de idade. Na verdade tem uma diferença. A cerveja se inclui nessa categoria, é só idade. A cerveja não tem nenhum outro controle. Não tem controle de local de uso. Você pode tomar cerveja na rua, na praia, em qualquer lugar, andando na rua. Você não pode só tomar se você está conduzindo um automóvel ou um outro veículo. Depois tem um terceiro tipo de restrição, de regulamentação, que é controle por idade, controle por local de consumo e controle de publicidade. É o caso do tabaco. Cerveja se faz publicidade até em horários em que crianças assistem, etc. Só as bebidas destiladas que só podem ser veiculadas após as 10 da noite. Né? Tabaco agora também a publicidade está sendo controlada. E finalmente tem um quarto tipo de controle, que é a dos remédios de tarja preta, dos remédios de farmácia. Você pode consumi-la desde que você tenha uma autorização especial. Então eu acho que as drogas ilícitas teriam que ser regulamentadas de forma análoga a essa forma de regulamentação que já existe para as outras substâncias. Por exemplo, maconha é sempre para a cerveja. Maconha é uma substância que deveria ser permitido, fora dos locais fechados, um uso, enfim, igual ao cigarro. Você pode consumir, enfim, em locais abertos que não incomodem a terceiros. Você tem que restringir a publicidade e tem que restringir o acesso a menores. Cocaína, LSD, heroína, uma série de outras substâncias, talvez tivessem que ter um controle muito maior, como é o caso dos remédios controlados. Mas que não seria um médico necessariamente que teria que dar autorização. Poderia ser algum regime de autorização que envolvesse um consumo informado e advertido. Por exemplo, na Suíça eu fui a um congresso, quando se comemorou o 100º aniversário do Albert Hofmann, que foi o inventor do LSD, e as pessoas diziam, para se tomar LSD, você não pode dar para qualquer pessoa e pum, tome e vai se divertir, vá para uma festa. Ou... A pessoa pode ficar muito confusa, pode perder completamente o referencial de tempo, de espaço, de ficar numa espécie de espiral vertiginosa de impressões sensoriais muito fortes, intensificadas. Então ela precisa ter uma forma de iniciação. No Brasil isso já existe em relação a uma substância análoga, que é a ayahuasca. A ayahuasca, a dimetiltriptamina, junto com a armalina, é um análogo do LSD. E já é usada com um critério de uso religioso. Eu acho que é justo e legítimo esse uso religioso, mas ele é limitado, porque você poderia usar também para fins psicoterapêuticos, para um psicólogo, por exemplo, conseguir e foi muito bem usado isso até para alcoolistas, o tratamento com LSD. Até o Bill Wilson, que é o fundador dos Alcoólicos Anônimos,
foi atrás do uso do LSD como forma de diminuir a compulsão para o álcool, né? Mas teria que ter alguma iniciação. Então, na Suíça se discutia que devia se equiparar isso a práticas de risco, que são também de alteração de consciência e de alta intensidade, mas que têm riscos intrínsecos. Eles davam 2 exemplos, paraquedismo e mergulho submarino. É análoga a experiência de tomar um LSD com fazer um mergulho submarino. Você vai ficar imerso num outro universo, com uma outra sensação perceptiva, tátil, visual, acústica, de equilíbrio, etc. Agora, ninguém pega um tubo de respiração e fala, eu vou fazer mergulho submarino, olha que legal, tubo e pula na água, vai lá sozinho e fazer aquilo. Não, você tem que ter um treinamento, você tem que ter uma assistência especializada, que poderia ser até uma função profissional de ramos da psicologia, etc., ajudar as pessoas a conhecerem formas seguras e controladas de poderem experimentar certas drogas. O paraquedismo também é uma coisa, ninguém pega um paraquedas e sai pulando porque vai ter a maior viagem, enfim, vai se sentir voando e tal. Tem que ter um treinamento. Então essa seria uma forma de nível de substâncias autorizadas, mas com controle maior da iniciação do seu uso, que teria que ser, enfim, com um treinamento, digamos, especial. É a mesma coisa que dirigir automóvel. Dirigir automóvel também é uma atividade que exige um treinamento específico, você tem que ter quase que uma espécie de carta. Enfim, poderia ter uma coisa semelhante para certas drogas que são mais, com riscos mais intrínsecos. E uma última coisa que eu coloco para discussão é de que uma alternativa tem que ser não só as formas de regulamentação, que envolve, portanto, as formas de acesso, qual é acesso livre, acesso para menores, acesso para maiores, acesso em lugares controlados ou não, etc. Agora, por exemplo, está tentando se limitar ao uso público do álcool, que já é uma regulamentação que existe nos Estados Unidos. Você não pode tomar álcool na rua. As pessoas burlam isso pondo dentro de um saquinho de papel escuro e tomam lá cerveja escondida. Mesmo na praia, né? Me surpreendeu a primeira vez que eu fui à praia nos Estados Unidos ver uma placa dizendo é proibido consumir cerveja. No Brasil, como vai se consumir cerveja na praia, né? Mas em São Paulo tem um projeto de lei para proibir o uso público do álcool, o que eu acho aí excessivo. Proibir a pessoa de carregar uma cerveja na rua e ir tomando, ou de ter um barzinho com mesas ao ar livre, eu acho que é completamente estranho, enfim, até aos nossos padrões culturais que já assimilaram o álcool como quase que principal forma de lazer da sociedade, né? A legalização de outras drogas traria, inclusive, um benefício que nunca é considerado suficientemente, que é a diminuição potencial do uso de álcool. Se houver maconha disponível, a pessoa talvez prefira fumar um cigarro de maconha do que tomar álcool. Ela não vai ter só esse padrão meio monopolístico do lazer químico que é baseado no álcool. Na Inglaterra isso aconteceu com muito sucesso com o êxtase, o MDMA. O padrão das festas deixou de ser alcoólico e passou a ser padrão de êxtase. E aí teve muito menos perturbações, as pessoas brigavam menos, teve menos acidentes de carro, menos brigas, sobretudo por ciúmes, porque o álcool intensifica os ciúmes. O êxtase não, é uma droga mais solidária, é um empatogênico, que produz simpatia pelo outro. Está sendo usado para tratamento da síndrome do estresse pós-traumático, né? Pessoas que são violentadas, sequestradas, agredidas, ou soldados que vêm da guerra, que perdem o amor pela humanidade, estão sendo reeducadas, digamos assim, ter uma boa interação social com o uso de êxtase controlado em psicoterapia nos Estados Unidos. Então esses usos todos precisariam ser regulamentados. Então a gente tem que ter um projeto de legalização das drogas que não é liberar de forma indiscriminada para qualquer adolescente ou menor de idade poder, enfim, ter acesso. Ao contrário, hoje é assim. Os adolescentes têm um acesso indiscriminado, descontrolado, sem controle do Estado, com redes de crime organizado, com pessoas violentas que vão trazer para eles acesso a outras drogas e que vão dar substâncias adulteradas. Então, o controle é regulamentar para permitir um benefício maior e uma diminuição dos riscos intrínsecos. Mas uma última coisa para concluir, além das formas de acesso que deveriam fazer parte da regulamentação, há um outro debate central que está hoje colocado, que é o regime de propriedade. Ou seja, quem vai ser dono do negócio? Hoje em dia é o narcotráfico, que ninguém sabe quem é. Quando a gente fala traficante, você pensa num favelado. Na verdade, os grandes traficantes são banqueiros, têm terno e gravata, contas na Suíça, andam em aviões e
tem redes internacionais que não são simplesmente as redes das mulas que levam a droga, são redes do mercado financeiro. A droga hoje é proibida porque ela é a maior fonte de rentabilidade do capitalismo contemporâneo. Isso não sou eu que digo, isso aí são as autoridades financeiras internacionais que dizem. Em 2008, quando teve a crise financeira, o Banco Wachovia, um banco norte-americano, colocou no mercado 400 bilhões de dólares de liquidez disponível no momento em que secou a liquidez planetária. E o Banco Mundial reconheceu que sem o narcotráfico não há liquidez financeira hoje. 400 bilhões de dólares é mais ou menos metade, um pouco menos um terço do PIB mexicano. E eles fizeram isso com a lavagem do narcotráfico no México, que é um dos países em que isso está tomando uma dimensão de violência mais extrema. Por isso que também lá o debate da legalização está presente. Mas então quem seria a alternativa? As pessoas falam, então legalizar significa que as gangues de narcotraficantes vão passar a ser empresários com registro comercial, com CNPJ, etc. Eu acho que esse é um risco. É um risco que tanto os grupos já do narcotráfico se tornem empresários legais, como que as empresas legais de outros ramos passem a se dedicar ao comércio de drogas. As mais indicadas para isso seriam as próprias do tabaco, do álcool e da indústria farmacêutica, que já fazem esse tipo de comércio legal. Eu vejo com maus olhos essa alternativa. Eu acho que essa alternativa colocaria as drogas ilícitas na mesma condição que existe hoje do tabaco e do álcool. Eu digo, essa situação é menos pior do que a que existe hoje. Se legalizasse tudo com multinacionais, mesmo que fossem as mesmas do tabaco e do álcool, seria menos ofensivo à saúde pública e à tranquilidade da sociedade, porque haveria menos violência intrínseca. Mas manteria uma incitação ao uso que faz parte do consumo das drogas lícitas, que são, digamos assim, incitadas, elas são impulsionadas pela publicidade como uma coisa que é quase que impingida para as pessoas, que elas têm que consumir aquilo para serem felizes. Acho que o ideal seria um regime que combinasse aquilo que o Mujica propôs para o Uruguai, controle estatal da grande produção e do atacado, o que faz com que o lucro dessas substâncias possa ser integralmente revertido para o benefício social e, em particular, para o benefício da saúde pública. Poderia haver até um mecanismo que atrelasse ao orçamento do Ministério da Saúde, um mecanismo que eu propus como um fundo público de saúde, que fosse resultado do lucro não só das drogas ilícitas. Eu acho que o ideal seria estatizar o tabaco e o álcool e a indústria farmacêutica também. Isso vocês falam, bom, mas isso é compatível com o capitalismo, isso é uma medida socialista radical, precisaria acabar o capitalismo para acontecer isso? Não necessariamente. As pessoas não se dão conta de que o tabaco era estatizado na maior parte do mundo até a onda de privatização neoliberal dos anos 90. Até 98, o tabaco era estatal na Espanha. Até 95, o tabaco era estatal na França. E até 85, o tabaco era estatal no Japão. Estatal, totalmente estatal. Na França, havia uma empresa que era um monopólio estatal chamado CETA, Société des Entreprises des Industries de Tabaco e des Aliments, das empresas do tabaco e das caixinhas de fósforo. E essa empresa era a única que podia produzir e comercializar no atacado e no varejo. Na Espanha, as lojas que vendiam tabaco, e até hoje isso é assim, eram lojas especializadas. Você não compra tabaco numa padaria, você não compra tabaco no supermercado, você compra tabaco só num tipo de loja que eles chamam até hoje de o estanco. Hoje não é mais estatal, mas eles continuam chamando de estanco, que estanco em espanhol significa monopólio estatal. Então, o tabaco ele só passou a ser privatizado muito recentemente. Essas empresas que eram estatais na França e na Espanha se juntaram, privatizadas e constituíram uma nova empresa chamada Altadis, que é hoje a quarta empresa de tabaco do mundo e que curiosamente privatizou também o tabaco cubano, que é um país supostamente socialista e que teoricamente a propriedade deveria ser estatal. Mas não é verdade, em Cuba está havendo uma privatização igual ao resto do mundo e o tabaco em particular, que é o principal produto de exportação cubano talvez, o tabaco mais de excelência do mundo, né? Um charuto pode custar $100, um Coíba, Monte Cristo, Patagás, essas marcas famosíssimas, e hoje metade disso está privatizado nas mãos dessa empresa que é uma conexão francesa e espanhola e agora associada ao capital inglês. Enfim, tem 4 grandes empresas de tabaco no mundo,
A Philip Morris é a primeira, a British American Tobacco Company é a segunda, que é a que possui a Souza Cruz. Depois vem a japonesa de tabaco e depois é essa empresa da junção da francesa e da espanhola. Enfim, o tabaco até ontem era estatal. E qual era a justificativa de ser estatal? É um produto que traz males à saúde pública. Então toda a renda da sua venda tem que ser para reverter os males que ele causa. Por outro lado, é um produto que não deve ter incitação publicitária. Qualquer empresa privada vai querer aumentar sempre os seus consumidores. Então vai fazer tudo para o aumento do consumo. Então uma sociedade ideal, digamos assim, era aquela sociedade em que tabagistas, que eu considero uma droga, enfim, com alto risco e com baixíssimo benefício, porque os efeitos são muito, enfim, fracos em termos de efeito, então dá uma leve ligação assim, que ajuda às vezes a concentração do trabalho intelectual e tal, mas é enfim uma droga que não é das drogas mais úteis. Eu faria campanha contra o tabaco, mas eu não faria nunca campanha pela proibição do tabaco. Eu acho que o tabaco tem que ser, enfim, combatido e não pode ser incitado publicitariamente, mas a sociedade tem que fornecer aos que quiserem consumir tabaco, assim como tem que fornecer, sei lá, açúcar para quem é, enfim, viciado em comer açúcar excessivamente. Advirta-o dos riscos, mas se a pessoa quiser correr esses riscos, é um direito humano correr os riscos. No esporte, por exemplo, isso é visto até como uma forma de glorificação, né? O maior herói nacional já foi identificado com Ayrton Senna, que é um sujeito que está, por vocação, correndo um risco que, no caso dele, concretamente, levou a perder a vida. Então há uma série de esportes de risco, há uma série de atividades de risco na sociedade. Você não vai dizer para a pessoa, não, olha, nunca ande de carro em alta velocidade porque isso é um risco. Então, se você for andar, ande num autódromo. Faça isso de forma controlada, um carro, enfim, especializado para isso. Se for fazer isso num pega na rua, você é um criminoso. Você está ameaçando a população, enfim, inocente que está ali andando. Então, todas as atividades de risco precisam ser dimensionadas. E o Estado precisa ter condições de advertir dos riscos, mas você não pode impedir pessoas que queiram correr um risco, enfim, intrínseco ao seu estilo de vida. Um tabagista, ele tem que ser permitido o direito dele consumir o tabaco, mas eu acho que o Estado não deve nem incentivar e nem permitir a incitação publicitária. Deve advertir dos riscos, fornecer, de preferência em, como vai agora ser o modelo na Austrália, sem qualquer tipo de identificação de marcas, etc. Enfim, esse é o debate que está colocado. Eu acho que a gente precisa, como movimento social antiproibicionista, ocupar as ruas como vem sendo feito, e o ano passado foi o recorde disso, né? O ano que mais teve marchas no Brasil, quase 40 cidades, em São Paulo chegou a quase 5 mil pessoas, teve uma primeira marcha que foi brutalmente reprimida em 21 de maio, depois em 2 de julho se realizou uma outra permitida pelo Supremo Tribunal, que por causa da marcha levou o debate no âmbito da mais alta magistratura brasileira. E agora, cada vez mais, esse debate está tomando uma dimensão que, em primeiro lugar, tem um significado ético-filosófico, que é esse da liberdade de disposição de si mesmo, de liberdade de disposição do corpo, e que, em alguma medida, é análogo com o movimento homossexual. O movimento homossexual era considerado um pecado, até um crime, continua sendo em 100 países do mundo que punem até com a morte a homossexualidade, mas no Ocidente foi a ação política dos próprios homossexuais que foram às ruas e combateram no famoso levante de Stonewall em Nova York, numa boate que a polícia reprimiu, e começaram a mostrar que eles são cidadãos iguais a outro qualquer e que têm um estilo de vida diferenciado, uma forma de obter prazer, enfim, que é peculiar a essas pessoas. Mas são pessoas com os mesmos direitos e cada vez mais vem se punindo a discriminação aos homossexuais como homofobia. Então, a gente tem ainda a maconhofobia na sociedade. A maconha é vista pela maioria da população como uma substância perniciosa que tem males terríveis e que precisa, enfim, ser afastada dos seus filhos porque é a pior coisa que pode ocorrer numa família. E as pessoas não se dão conta que o pior mal da maconha é o contato com o crime. É o fato de que um jovem, se entra em contato com maconha, vai ter contato com fornecedores, enfim, que são traficantes inescrupulosos que vão poder, enfim, inserir essa pessoa no circuito da violência. Então, se a gente explicar que a legalização vai permitir um acesso controlado, limitado às pessoas que, enfim, que queiram fazer isso sem qualquer tipo de incitação para que isso se estenda ao
conjunto da sociedade, a gente vai talvez ganhar uma parcela da opinião pública para isso. E em grande parte, essa opinião pública já vem, de certa forma, enfim, sendo ganha pela própria ação dos consumidores. A pesquisa recente mostrou que tem 1,5 milhão de pessoas que fumam maconha diariamente no Brasil. Bastaria essas pessoas irem para a rua, enfim, combinarem entre si, sabe, vamos um dia ir para a rua e mostrar para a sociedade que nós somos milhões de pessoas, que não somos criminosos, que nós temos, enfim, as mesmas condições de cidadania que quase todos os cidadãos brasileiros, com a diferença de que a gente tem um estilo de vida que tem que ficar à sombra por causa da perseguição policial, jurídica e cultural. Então, esse movimento é o mais importante, é o movimento que ganhou a respeitabilidade aos homossexuais. Não foi nenhuma iniciativa parlamentar, não foi nenhum parlamentar lá bem intencionado, não foi nenhum cientista vir dizer que a homossexualidade é natural, faz parte da condição não só humana, mas também da condição de boa parte das espécies animais. Foi o fato de que em São Paulo e em outras grandes cidades do país se tornaram as maiores manifestações públicas. Eu acho que isso é o caminho para a legalização da maconha e depois a legalização de todas as drogas. É um movimento social muito amplo, mas além disso tem que haver essa discussão de qual é o modelo alternativo que envolve quais as regras para o consumo dessas substâncias e que é diferente de uma substância para outra e qual é o regime de propriedade. Vai ficar nas mãos do Estado, vai ficar nas mãos de grandes empresas privadas ou vai ficar na mão dos próprios produtores que podem, pelo autocultivo e por formas de cooperatividade, fazer um esquema semelhante ao que ocorre hoje na Espanha, em que o modelo cooperativo está sendo o modelo da legalização. Ou vai ser o modelo do uso terapêutico, não só psico, mas terapêutico em geral, como é o modelo da Califórnia, que tem 300 mil consumidores com carteirinha e que compram até em máquinas automáticas. Hoje, maconha da melhor qualidade, só enfim, a flor e não esse consumo que se faz aqui no Brasil, que é de partes da planta que só produzem, enfim, derivados de carbono e não trazem o efeito psicoativo, que é o caule, as folhas, etc. Bom, eu concluo, tem uma série de outras questões que eu gostaria de mencionar, mas eu acho que o melhor vai ser no curso do debate, a gente, enfim, interagir, trazendo aí as inquietações, as opiniões, as considerações de cada um de vocês para o debate, e aí eu tentarei, enfim, depois nos comentários, responder às dúvidas que surgirem. Então agradeço a atenção e espero que agora com o debate a gente aprofunde mais o tema. Queria agradecer ao professor e gostaria de pedir assim para o pessoal que a gente vai ter 20 minutos, porque o pessoal tem que fechar a biblioteca, mas a gente vai abrir para uma rodada de inscrições. Quantas inscrições forem assim? Vai fazer as inscrições. Gente, vamos fazer uma rodada só, porque senão o Cauê... Mais que ninguém. Pede para ir logo para frente. Boa noite a todo mundo, professor Henrique Carneiro, uma honra receber você aqui conosco, obrigado pela fala maravilhosa. Minha questão é basicamente o seguinte, eu acho bastante interessante quando você coloca aqui um paradigma interessante para a gente pensar o movimento homossexual. O movimento homossexual já tomou o movimento negro anteriormente também, como um paradigma a ser seguido. Serve também, isso, exato, serve também para uma reflexão interna ao movimento canábico, ao movimento antiproibicionista em geral, onde existe uma homofobia ainda muito forte, velada, não assumida e que precisa ser melhor refletida, melhor digerida. Eu falo isso com o peso da experiência aqui da organização local. Gostaria que você comparasse a situação do ativismo, do proibicionismo em São Paulo e hoje no Nordeste, levando em consideração que saem de lá as primeiras iniciativas do eixo São Paulo e Rio, dos anos 70 e 80, mas que hoje, principalmente São Paulo, vive um contexto de muito conservadorismo, que a gente vê se traduzindo na política, e, enfim, o trato da polícia mesmo, quem já viu o policial paulista em ação, sabe que é das piores polícias do país. Né? Então, comparar com a situação dos dois ativismos, né? E é basicamente isso. Sim, e para o coletivo, organizador do evento, eu queria deixar apenas duas críticas que sirvam como autocrítica, como reflexão, né? A primeira é sobre o horário da conferência. Essa conferência eu acho que deveria ter começado às 19 horas,
para que o professor pudesse ter falado mais à vontade e pudesse haver mais espaço para o debate. O debate vai estar muito prejudicado, muito reduzido pela organização da questão do horário, né? E a primeira crítica é uma crítica que o professor Henrique Carneiro fez a nós, do Cannabis Ativa, quando a gente colocou o primeiro encontro nacional para a legalização das drogas, né, através do Siddhartha Ribeiro. O senhor nos chamou a atenção que existem inúmeras iniciativas, Brasil afora, que já fizeram, né, história no ativismo e que fica muito difícil dizer quem está fazendo o primeiro, quem está fazendo o segundo. Tanto é que a gente imediatamente retirou o primeiro e mantivemos apenas encontro nacional. De fato, foi encontro nacional, recebemos o McRae, recebemos o Malché, você está na nossa lista, né? E então deixar para o grupo também essa reflexão, né? Primeiro encontro, nós mesmos aqui em Natal já vamos para o quarto, né? Então é isso. Obrigado, professor. Boa noite. Eu gostaria só de deixar alguns pontos assim. Eu vi bastante você, professor, falando sobre a questão da restrição do álcool. Eu queria que também pudesse explicar um pouco mais também a questão da restrição do álcool, na questão da época de eleição, que também existe no Brasil essa proibição, né, que ficou, acho que você esqueceu também de tratar. Talvez também tratar por que essa questão, né, e qual o sentido dela. E gostaria também que você falasse sobre a questão da recente proibição no Brasil, né? Que a gente aqui está falando de uma luta progressista, né, em relação às drogas, mas no mês passado a gente sofreu um duro golpe ao criminalizarem a argireia nervosa, né, ou LSA, e também a sálvia divinorum, né? Duas plantas de origem divina também, de um uso divino espiritual e também um uso de lazer, né? E, assim, acho que era só isso. E aí, a gente está, deixa eu falar aqui, a gente está divulgando o adesivo do coletivo, vendendo, o preço de R$1. Se vocês quiserem contribuir, a gente está vendendo esses adesivos para conseguir acumular o recurso para comprar um data show, para que a gente possa fazer trabalhos de base nas comunidades aqui de Natal. Então quem puder dar essa força, a gente agradece. E assim, Leonane, só respondendo a sua pergunta do primeiro encontro, é até uma boa sugestão, mas foi colocado como primeiro encontro porque foi a primeira proposta da Marcha Nacional para fazer um encontro do Nordeste, das marchas do Nordeste. Por isso que foi denominado primeiro encontro das marchas da maconha do Nordeste, né? Só denominou-se encontro Nordeste antiproibicionista porque é um evento acadêmico e não poderíamos colocar como encontro das marchas da maconha do Nordeste. Mas embaixo tem o símbolo da marcha como organizador. É isso. Obrigado. Se quiser logo se aproximar também para a voz próxima. Boa noite. Eu queria estar aqui, né? Essa história viva, né? São tantas coisas, mas eu queria, assim, em São Paulo, né? O anonimato é fundamental na vida da pessoa, né? Então você está na televisão, seu vizinho assiste televisão, mas não lhe viu, né? O anonimato. Mas a gente que está fora desse eixo, né? Aí as cidades, né? Não são grandes, são pequenas, né? E aí tudo é muito vigiado, tudo é muito controlado, né? Então, aí eu queria, assim, que achasse um tempo para a gente discutir isso, né? Esse ativismo, porque tem que ter um ativismo, né? São pessoas protagonistas que sofrem uma série de repressão, né? Que tem que ter uma nuance, aprender as experiências com os outros para melhor desenvolver, né? Então, acho que um ponto desse. E queria pegar o gancho já para a questão da bebida, né? A experiência se mostra que, né, o nosso grande adversário, que nega o nosso direito de fumar o bagulho, ele está naquela droga do álcool, né? Eu fico meio lamentoso, assim, eu participo de um grupo do qual a gente acredita piamente que é possível viver sem a mercadoria, né? Sem a política. A gente acredita, mas chama a gente de doido, né? Então, legal. Aí esse determinismo, se vai virar mercadoria. Então, se a maconha vai virar mercadoria e tudo vai virar mercadoria, eu já fico meio inutilizado assim, sabe? Agora, eu acredito plenamente que é capaz de uma sociedade diferente.
estudei um bocado para acreditar nisso. Mas quando as pessoas não acreditam, e acreditam nesse determinismo, eu me entristeço. Né? Mas assim, eu acho que se a gente quer plantar e fumar, isso é a bandeira maior. E ela é emancipadora total, ela joga para baixo qualquer coisa. Se eu posso plantar e posso fumar, acabou-se o resto. Né? Então, é assim, são tantas coisas, mas ainda queria, eu acho que assim, e o Tara fala, eu tenho aprendido muito com o professor, eu também trabalho com a bebida e aprendi muito com o professor, e desenvolvo algumas coisas. Então, nessa contradição, me parece, professor, que ainda assim, por exemplo, o juiz bebe, ou o judiciário bebe, o legislativo bebe, todos bebem. Então, é o fraco, é o calcanhar de Aquiles deles. Né? Eles precisam disso, né? Então, eu acho que é um elemento que, com cuidado, né, ele é um bom elemento para essa discussão da nossa, para a gente ampliar essa nossa luta. Né? Porque tem essa luta também, tem um conflito aqui. Né? Então, o professor pode depois falar melhor. Obrigado. Aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rênio, eu sou de João Pessoa, né? Sou estudante de História, tá? Eu gosto muito desse tema, sou um fã do professor aí, um leitor. E eu podia perguntar várias coisas aqui, tá? Mas a respeito da galera, vou perguntar só duas coisas que vieram no finalzinho, tinha até preparado outras curiosidades, mas enfim. Eu achei bacana quando o professor falou no momento, ele disse nós coletivos, né? Porque eu não sei se vocês sabem, a primeira das marchas da maconha, não sei se marcha da maconha, mas eu acho que um dos primeiros movimentos antiproibicionistas no Brasil foi o senhor estava lá, né? Eu acho que foi pioneiro, né? Eu não sei se teve antes, né? Alguma coisa nesse sentido. Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência e em relação ao que o Uruguai vai fazer do baseado estatal, se também já houve, como o senhor citou, de experiências do tabaco ser estatal, se já aconteceu também na maconha nesse mesmo modelo assim de maconha pública, né? Obrigado. Bom, pessoal, são várias questões, eu vou tentar tocar em todas, mas enfim, o tempo é curto. Primeira questão do ativismo. Eu acho que o ativismo tem várias vertentes que confluíram para ele. Uma das primeiras é a do setor de saúde. Foram os profissionais de saúde ligados ao atendimento do uso problemático, sobretudo das drogas injetáveis, desde a iniciativa da Prefeitura de Santos, do Davi Capistrano e tal, que começaram com o modelo da redução de danos. Passou a ser uma espécie de racionalidade assim, no campo da saúde, evidente para qualquer pessoa que tivesse um mínimo, enfim, de racionalidade. Depois teve uma outra vertente, que é, digamos assim, a vertente intelectual. Uma série de cientistas, de professores, de acadêmicos, de artistas, que vêm apontando também a irracionalidade do proibicionismo e que contribuíram com livros, com iniciativas, enfim, acadêmicas, etc. Tem um terceiro, que é o ativismo juvenil, em grande parte ligado ao movimento estudantil, mas de pessoas, enfim, em geral estão fazendo graduação na universidade, ou mesmo secundaristas, que levantavam a questão a partir da necessidade de fazer ações de rua, ações de massa, de fazer, enfim, passeatas, marchas, etc. E que se tornaram, a partir do ano passado, um dos setores mais dinâmicos, porque tiraram a discussão daquele gueto acadêmico, ou mesmo daquele âmbito puramente de saúde, e levaram para a ideia de uma mobilização social. Tem um quarto setor, que eu acho que está se somando agora, e que às vezes é um aliado com um certo perigo, digamos assim, que é o das ONGs, e de uma série de grupos ligados diretamente aos interesses empresariais. Quer dizer, são grupos que querem obter negócios com a maconha, o que não é ilegítimo, é perfeitamente legítimo, enfim, ter lojas de parafernália, de sementes, de fertilizantes, de cultivo indoor, isso é parte de uma cultura canábica que vai até trazer alternativas, enfim, profissionais para muita gente, vai até resolver problemas de desemprego e pode ser uma alternativa, no caso das populações pobres, em particular dos que já são hoje os vapores do tráfico nas favelas e tal, uma alternativa de legalização que eles passem também a plantar, enfim, uma boa maconha na favela e ter uma distribuição legal desse produto, como ponto de venda, de microcomércio, etc. Agora, tem interesses mais profundos, porque a gente não se dá conta da importância econômica desse negócio. Ele é o primeiro negócio da Califórnia, o agronegócio, é o primeiro do Canadá.
Legalizada a maconha, ela vai competir com a indústria do tabaco, do álcool, enfim, vai ser um motivo de muita renda. Então há um risco de que grupos empresariais venham a tomar o controle. E eu acho que há ONGs, como, enfim, a própria relação que o Jorge Soros tem com uma parte delas, que é no sentido de viabilizar aquele projeto que o grande ideólogo do neoliberalismo, que era o Milton Friedman, tinha apontado. Ele e um outro discípulo, que é o Gary Becker, os dois prêmios Nobel de Economia, e que defendem o comércio ilimitado de tudo. Becker dizia que tinha que ter comércio até de órgãos humanos, tinha que ter comércio de tudo. Comércio sexual, comércio de órgãos humanos, comércio de drogas, comércio de qualquer coisa, porque eles tinham uma ideia de uma sociedade sem nenhum controle estatal, onde que o mercado dominasse tudo. E aí, como colocou o Ayrton, né, eu também não vejo com nenhum bom olho a transformação da maconha simplesmente numa nova mercadoria, que vai ser que nem o tabaco distribuído e incitada de forma compulsiva, etc. Então, eu acho que há a necessidade desse ativismo, discutir propostas alternativas e tentar resgatar esse modelo, enfim, solidário, ligado ao cooperativismo, ligado à ideia da autoprodução, ligado à ideia de não uma recusa ao comércio, mas que haja micro e mesmo pequeno comércio, mas que não haja grande comércio. Eu acho que o grande risco é a gente permitir o atacado ilimitado nas mãos de grandes empresas. Porque isso transformaria não só numa nova mercadoria, como faria um processo, enfim, de incitação ao uso que seria semelhante à da indústria farmacêutica hoje. Eu vejo muito mais a fitoterapia da maconha como uma forma de alternativa à crescente influência que a indústria farmacêutica vem tendo sobre a sociedade, né? Depois, rapidamente, a questão da sálvia, que foi mencionada pelo Cauê. Eu sou atualmente o presidente de uma das associações acadêmicas que estuda drogas, que é a ABESUP, Associação Brasileira de Estudos Sociais sobre o Uso de Psicoativos. Eu sou também do NEIP, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. E também sou membro da ABRAND, que é a Associação Brasileira, também, já esqueci até da sigla da ABRAND, Multidisciplinar sobre Drogas. A ABESUP iniciou um processo de pedido de habeas corpus para os que cultivam e mesmo para os que comercializam a sálvia divinorum. Tem hoje a Natureza Divina e outros grupos que comercializam, enfim, até pela internet, essa planta, que era até ontem uma planta totalmente lícita, que não era proibida quase que em nenhum lugar do mundo, só 6 ou 7 países que proíbem, nem sequer os Estados Unidos não proíbem a sálvia, e que é uma planta de uso tradicional no México, né? Vem da mesma origem que os cogumelos, os mazatecas lá da região de Oaxaca, e é uma planta inócua. Do ponto de vista da toxicidade, ela é análoga aos psicodélicos, que têm uma imensa virtude de não terem toxicidade, ou seja, não tem qualquer dano fisiológico, e portanto não tem overdose, não tem letalidade, é impossível morrer dessa substância. Agora, a sálvia, assim como os psicodélicos, também tem efeitos muito perturbadores, às vezes, psicologicamente, que se for consumido por alguém inadvertido, ou se for dirigir um carro, atravessar uma rua, é um risco enorme. Então tem que ter uma educação do consumo da sálvia, mas não pode haver uma proibição, porque é injustificada, inclusive comparativamente a outras substâncias, que são venenos, e que estão aí perfeitamente disponíveis. Comigo ninguém pode. Vocês conhecem essa planta? É uma planta decorativa, de adorno tradicional, que todo mundo sabe que é veneno. Mas tem acidentes com Comigo Ninguém Pode. Anualmente no Brasil são dezenas de acidentes com crianças ou animais domésticos que mordem a Comigo Ninguém Pode, que tem ninguém fala de proibir Comigo Ninguém Pode, mas vamos proibir sálvia, que não tem nenhum risco de acidente, que é absolutamente sem toxicidade nenhuma. Então qual é o critério que a Anvisa adota? Lesão à saúde pública? Bom, uma que é veneno pode, e outra que não tem nenhum risco de toxicidade, nem de dar, enfim, nenhum problema sequer. Então a gente entrou com esse pedido de habeas corpus, que está sendo tramitado, enfim, em Brasília, e vai ser mais uma trincheira para mostrar como o critério de proibição é simplesmente cultural. Se entra na moda para ser usado como substância psicoativa, mesmo que ela não seja tóxica, mesmo que ela seja bastante inócua, ela é objeto de objeções, né? A questão que o Ayrton colocou, eu acho também que é fundamental, a questão de um ativismo cotidiano, cultural, que é da mesma natureza também que o movimento homossexual. É um pouco o
a ideia de sair do armário, quer dizer, de mostrar que as pessoas que consomem não são marginais, são pessoas normais, são pais de família, são artistas, são intelectuais, são trabalhadores, são pescadores, camponeses, não sei, qualquer coisa. Todas as extrações sociais têm consumidores de maconha. Então a gente está fazendo uma iniciativa que é de organizar uma rede de consumidores, de usuários de drogas, que já existe em âmbito internacional e que a gente vai lançar em outubro no encontro em Salvador. E é uma coisa, inclusive, de várias pessoas terem a coragem de assumirem que são consumidores e mostrar para a sociedade, porque é um pouco uma representação, e é um dos problemas também em relação aos movimentos sociais, que diz respeito a milhões de pessoas, mas que não tem nenhum porta-voz. Porque quem é que vai representar os maconheiros? A gente vai fazer uma eleição nacional, né? Quem são os representantes? Assim como os homossexuais, né? Quem representa os homossexuais? Uma marcha, milhões de pessoas. No caso da marcha, aconteceu um fenômeno que a gente deve procurar, acho que evitar no movimento canábico, que foi os grupos comerciais tomarem grande dimensão. Então, os donos de boates, de casas noturnas, os donos de revistas, de uma mídia voltada para esse público, que é um público de alto poder aquisitivo, e todo o mercado gay e tal, que o pessoal vem chamando de pink money, ou seja, um dinheiro rosa. Agora ocorreu em São Paulo um fenômeno inusitado. O maior empresário da noite gay paulistana, que é um cara chamado Almada, foi dar um apoio ao Celso Russomano, que é o candidato da Igreja Universal, que é homofóbico até a medula. Então, como é que é possível que o Pink Money já está se vendendo para o Russomano? Bom, ele vai ganhar, então a gente tem que ver o que vai fazer com a parada agora. Então vamos tentar apoiar ele, porque quem sabe ele nos dá, enfim, uma cobertura e tal. E isso aí, obviamente, é uma corrupção do movimento, quer dizer, corrupção material e moral. Material porque eles estão se vendendo literalmente, é em troca de dinheiro que está se fazendo esse tipo de acordo. E por outro lado é moral porque você vai apoiar um político que é não só reacionário, mas intolerante, ligado, enfim, a igrejas que fazem campanhas de intolerância e acha isso normal. Então eu acho que isso é uma forma da gente ter, enfim, um certo sinal de alerta, porque vai ocorrer coisas semelhantes com o movimento canábico. Eu não tenho dúvida que o roteiro vai ser muito semelhante, ele vai se tornar um movimento de massa, vai botar a próxima marcha do ano que vem em São Paulo e Rio, enfim, imagina aqui também, as cidades do Nordeste, aqui foi uma das que teve grande importância. Eu acho que elas têm um potencial de se ampliarem muito, de virarem inclusive uma grande festa popular. Daqui a algum tempo você vai ter como tradição, enfim, da agenda turística de São Paulo, assim como hoje é a parada gay, a marcha da maconha, como já é em outras cidades do mundo. Se você for a Barcelona, a Madrid, enfim, ou a Toronto, no Canadá, lugares que tem marchas de dezenas de milhares de pessoas e vira até um atrativo turístico que traz rendas para os comerciantes da cidade, para a rede hoteleira, para os restaurantes, para tudo. Então eu acho que a tendência é essa. Mas a gente tem que evitar que o movimento sofra os mesmos riscos, enfim, de uma certa corrupção moral e material, de ser dominado pelos negócios em torno desse movimento, né? Por último, a questão do movimento eu acho que também tem que ser levada numa dimensão molecular e molar, digamos assim, para usar um termo que o Guattari e o Deleuze gostavam muito. Quer dizer, o molecular é o âmbito, de certa forma, do que a gente está fazendo aqui, do que as iniciativas das redes pela internet fazem, do que foi esse primeiro encontro que... Na verdade, a ideia do primeiro que eu critiquei era simplesmente por ser fiel ao fato de que houve encontros anteriores. A gente tem que talvez pensar em organizar daqui para frente iniciativas mais agregadoras. Tem uma proposta de um congresso em Brasília, que talvez vá ocorrer em dezembro, que seria uma espécie de iniciativa de todo o mundo acadêmico que quer ter uma espécie de programa alternativo da inteligência brasileira em torno do tema. Mas precisaria ser feito também, talvez, um do próprio ativismo, talvez um grande encontro do ativismo nacional. Eu sei que já houve um agora no Rio, durante o processo da conferência lá da Rio mais 20, né, que virou até esse 4 e 20, mas a gente precisa talvez dar mais organicidade para isso, para deixar de ser molecular e passar a ser, digamos assim, molar. E aí, por último, eu respondo a pergunta sobre a minha trajetória, porque em 86, quando foi a eleição da Constituinte, que ia eleger o Congresso Constituinte, eu fui candidato, na época pelo PT, a deputado federal e lancei como uma das bandeiras da campanha a defesa da legalização da maconha. E a gente fez um abaixo-assinado e começou a recolher assinaturas de artistas, intelectuais. Me lembro da época em que
Florestan Fernandes, um monte de figuras. O Florestan foi muito engraçado. Eu fui pedir assinatura para ele, assim, meio tímido, eu não o conhecia, tal, falei, eu sou candidato e tal, o senhor também queria me pedir uma assinatura para... Ah, claro, certamente, eu assino, sou a favor dessa causa e tal. E aí, sem nem eu perguntar, ele falou, eu experimentei só uma vez no Canadá, mas como eu não gosto de fumar, eu comi. E eu achei interessante e tal. O Florestan Fernandes, depoimento pessoal da experiência dele na época. E aí a gente fez essa campanha e ia levar um ato público, que esse sim eu acho que iria ser, né, o primeiro ato público. Não era uma marcha porque a gente não estava com a pretensão de andar, era um ato só de ficar parado. Mas a polícia veio e nos prendeu a todos. Então foram mais de 60 presos, né? Então o nosso ato, digamos assim, foi a primeira tentativa abortada de um ato público. Houve atos anteriores em espaços fechados. Na USP mesmo teve um debate, enfim, nas ciências sociais, eu acho que na PUC chegou a ter também, imagino que em outros estados possa ter havido, mas que eu saiba, a nossa iniciativa de 86 foi a primeira tentativa de fazer uma manifestação de rua pública para apresentar para toda a população a causa, enfim, da legalização da maconha, né? A gente ficou preso algumas horas, o esquema que nos prendeu era chefiado, na época, por um policial que era o filho do delegado Fleury, foi um dos maiores torturadores da ditadura, né, o Sérgio Paraíso Fleury, e era o filho dele que nos prendeu. Fomos todos levados para o DEIC, um delegado queria lá nos levar logo para a penitenciária, os outros ficaram contemporizando e tal, e teve um outro que falou, você não quer conhecer o Museu da Droga? Porque eles tinham no DEIC o Museu da Droga. Aí foram lá me levar para ver as peças, que era assim, a coisinha que a Rita Lee escondia a maconha, em geral, peças de celebridades, era o que tinha lá. Tem até hoje, no DEIC em São Paulo, vocês podem encontrar, né? E esse filho do Fleury que nos prendeu, alguns anos depois, ele caiu em desgraça porque ele se envolveu com sequestradores. Eles estavam extorquindo sequestradores, ele estava na delegacia de sequestro e foi expulso da polícia, porque ele era corrupto e ganhava dinheiro para, enfim, para cobertar sequestro ou obter uma parte do dinheiro, não me lembro os detalhes, né? Então o nosso ato de 86 foi de fato pioneiro, mas infelizmente ele foi assim uma tentativa. Realmente foi agora, de 2002, 2003, quando surgiu em São Paulo, o pessoal chamava de passeata verde, depois as iniciativas no Rio, que a Psicotrópicos, o Renato Cinto começaram a levar, que eu acho que começou a criar essa constelação de coletivos, desde o princípio ativo do Rio Grande do Sul, o DAR em São Paulo, vocês aqui tem vários, né, que, como é que chamavam? Cannabis sativa, né? Depois esse plantando consciência, que eu acho que é o plantando informação, que é o lado do Ceará agora, enfim, agora está uma proliferação geral. E eu acho que a gente tem que manter essa rede num sentido tanto de iniciativas de rua, como de iniciativas de estudo acadêmico e de debate sobre as potencialidades culturais e científicas da maconha. Porque a gente fala, bom, é o nosso lazer, querer fumar um baseado e não ser, enfim, penalizado por isso. Mas a maconha é muito mais do que isso. Ela é um produto com usos psicoterapêuticos fantásticos e usos fisiológicos, né? Anticonvulsivo, anti-glaucoma, antiespasmódico, abre apetite para quem está com problemas de apetite por tratamento de quimioterapia, sonífero sem todos os riscos que os benzodiazepínicos trazem, tem um monte de virtudes. E tem também virtudes para investigação científica, que é o estudo do sistema endocannabinoide, que é hoje uma das coisas mais importantes da neurociência. Por isso que o Siddhartha Ribeiro e vários outros neurocientistas, o João Menezes do Rio, o Jorge Kilfeld do Rio Grande do Sul, em São Paulo, em todos os lugares tem cientistas que estão hoje estudando o que é a maconha endógena, digamos assim, porque nós temos uma maconha que o corpo produz, que foi chamada pelo mesmo cientista israelense, o Meshulam, que isolou o THC, de anandamida, que é, enfim, a maconha endógena que nós produzimos. E, curiosamente, esses potenciais endógenos dos sistemas neurotransmissores foram sempre identificados em função das drogas. Por exemplo, endorfina. Endorfina, que é o sistema de controle da dor que o nosso corpo produz, é uma morfina endógena. Por isso que foi chamado assim, endomorfina, a morfina endógena. A serotonina, que é um dos neurotransmissores ligados às funções cognitivas e outras, só foi identificado como tal porque ele era análogo à molécula do LSD. Então, você conhecia lá a serotonina, ninguém sabia para que servia no corpo. Então, olha, mas é muito
muito parecido com o LSD, então certamente deve ter funções neurotransmissoras. E aí foi se identificando que essas substâncias existem como parte da nossa regulação interna do corpo. Então não é que a maconha é uma substância estranha do corpo. Ela existe em formas naturais no próprio corpo, como a anandamida, né? E tem funções de regulação da memória, de regulação do sono, de regulação da gratificação e tal, que são hoje objeto de grande pesquisa científica. Só que toda essa pesquisa é obstaculizada pela proibição, porque a proibição não é só para o uso, digamos assim, de lazer, é também para o uso científico. Não só de maconha, mas de LSD, psilocibina, mescalina, dimetiltriptamina. Tem um conjunto de moléculas, que são centenas de moléculas. Só o Alexander Shulgin, né, que popularizou o MDMA, o êxtase, fez centenas de moléculas análogas. Era um médico do Departamento de Medicina Espacial da NASA, porque dos maiores desafios da corrida espacial não é a propulsão do foguete até Marte, mas é conseguir que você ponha lá alguns seres humanos que não pirem, né, e ficar numa pequena caixa confinados 2, 3 anos, que seria o tempo de ida e volta para uma viagem a Marte. Então eles começaram a pesquisar drogas que aumentem a possibilidade de convivência humana. E daí surgiu o MDMA e esses empatogênicos, que eram drogas que aumentavam a simpatia pelo outro. Então diminuiriam a hostilidade, o ciúme, a rivalidade, todas essas coisas, enfim, hostis que o ser humano tem também como parte da sua condição, que precisam ser, enfim, diminuídos, né, amenizados. Então há potenciais enormes, inexplorados para o uso dessas substâncias, que envolvem a própria pesquisa científica e que tem, portanto, por definição, na universidade, um local para o seu debate, né? Não só o seu debate político, ético e moral, mas o seu debate estritamente científico, porque as pessoas falam coisas que não têm a menor noção do que são os efeitos da maconha, né? Há, por exemplo, uma tendência a achar que maconha tem alguma relação com violência, é uma coisa ridícula. A maconha, em geral, é uma substância tranquilizante que leva as pessoas a diminuírem o potencial de periculosidade. Cocaína e álcool é outra coisa, aumentam esse potencial de periculosidade, mas maconha não. Então tem muitas utilidades além do simples lazer cotidiano, enfim, da juventude e de boa parte da população. Bom, eu espero que o tema tenha sido apenas, enfim, uma espécie de aperitivo, digamos assim, para o cardápio, enfim, que existe desse assunto, que precisa ser tratado de forma análoga aos alimentos. Eu volto a dizer, então a gente precisa desenvolver uma gastronomia das drogas. A gente hoje está acostumado só a tratar a bulimia ou a anorexia, né? Se a gente falar de alimentos só como distúrbios alimentares, a gente fala, pô, não quero falar de alimentos só como obesidade, anorexia, bulimia, eu quero falar de alimento como gastronomia. Algumas drogas já permitem isso. Você vai falar de vinho, você pode falar como enólogo. Você vai falar de vinho, enfim, dos sabores, dos usos, etc. Você não quer falar de vinho só como o alcoolismo. Tem o alcoolismo, nós sabemos, mas isso é minoritário. A maioria das pessoas que tomam vinho tomam por prazer. A maioria das pessoas que consomem a maioria das drogas também é dessa forma culturalmente útil e produtiva. E acho que esse é o principal debate que a gente precisa ganhar à sociedade. Mostrar como usar drogas não é uma coisa estranha à condição humana, ao contrário, é essencial à própria definição do ser humano enquanto tal. O ser que sabe tirar da natureza, das plantas, sobretudo, as suas virtudes úteis para nos fazer mais felizes, menos tristes, mais, enfim, com maior disposição de trabalho, com maior disposição para dormir, conseguir, enfim, modular a nossa subjetividade com as tecnologias de si. É uma expressão do Foucault, né? Ou as técnicas corporais do Mons, que a gente comentava lá com a Andrea, enfim, o núcleo de subjetividade que vocês fazem parte, é algo que tem tudo a ver com esse debate, né? Porque a subjetividade é o campo do exercício da ação dos efeitos das drogas. E é um campo que vem sendo controlado, enfim, heteronomicamente, quer dizer, não é autônomo, não é nós que temos o direito de controlar, mas vem autoridades querer dizer como que você deve, enfim, colocar substâncias dentro do seu corpo. Então, que a gente conquiste para as drogas o mesmo grau de laicização e de naturalização que os alimentos. Tabus alimentares continuam existindo, mas os religiosos que os pratiquem, se judeus e muçulmanos não podem comer porco, é um direito deles. Agora, quem quer comer porco não tem que ter nenhuma proibição para isso. A gente não tem proibição para comer insetos. Não é agradável para certas populações, no México mas é um problema de gosto.
As drogas, em última instância, deviam ser vistas também assim, como uma questão de gosto. É claro que vai ter usos que eu vou achar que é de mau gosto. Em geral, um sujeito que bebe e fica bêbado inconveniente, eu acho de péssimo gosto. Mas, enfim, não vou achar que ele é um criminoso só por beber. Se ele, depois de beber, faz um crime, aí é outra coisa. Mas o ato de beber, ou de fumar um cigarro, ou um baseado, ou qualquer droga, é em si mesmo um ato de gestão do próprio corpo. E eu acho que esse é o tema central que equipara a questão dos direitos homossexuais, dos direitos dos negros, e mesmo das mulheres, né, que foram todos movimentos de oprimidos que foram conquistando o direito de cidadania. E uma das últimas fronteiras é a dos consumidores de drogas, que são assim os bodes expiatórios, né, da demonização dos problemas do mundo. Né?